E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, estamos iniciando mais um programa, estamos estudando o capítulo 45 no campo da música. No último programa, nós vimos que o André Luiz se espantou quando o Lísias disse para ele que ia apresentar a ele a noiva dele, não é? A gente vai ver daqui a pouco o nome dessa noiva. E o André Luiz ficou muito curioso porque falou, aqui também tem noivado, casamento ele viu que tinha, que não é? Ele conheceu a história do Tobias, ele sabia que a dona Laura morou com o esposo lá, que o Ricardo, né, o esposo da dona Laura, já havia reencarnado, mas noivado, e ele se espanta. E aí o Lísias vai começar a explicar para ele que o noivado no mundo espiritual é de um jeito, na terra é de outro jeito. Ele vai começar a dizer que o verdadeiro amor, aquele verdadeiro sentimento que uma alma nutre pela outra, na terra, é muito confundido com as paixões e com os desejos. Ele faz uma metáfora com o garimpo de ouro, dizendo que para você achar na terra o amor verdadeiro, você vai ter que aprender a não dar importância para o cascalho e entender que é pedra bruta, não serve para nada e jogar para fora. E ele tenta explicar para o André Luiz usando essa metáfora. E a gente comentou, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 3, quando Allan Kardec diz que realmente as pessoas se unem aqui na Terra desprezando a lei divina do amor. Elas se unem muito mais com interesses pessoais, de acordo com as suas paixões, as suas necessidades. Então, o Marco lembrou do livro Libertação, quando o André Luiz mostra uma moça, uma esposa desencarnada que parece uma... Desencarnada não, desdobrada pelo sono, que parece uma bruxa, e que aí ele ainda fez essa pergunta, será que o marido, se visse essa realidade, teria se casado? É o capítulo 10 do livro Libertação, porque vou esquecer, que ele exalta a beleza dela antes. Quando ela vai dormir, ela sai do corpo, que a gente não sai, né? A gente escola do corpo quando dorme, e ele vê a realidade, ele vê uma bruxa. Que é o que ela é por dentro. Né? O que ela é. Será que se ele realmente prestou atenção de como ela era? Porque a gente pode, muitas das vezes, não cometer erros graves nesse sentido, se a gente souber analisar. Para isso é interessante a fase do namoro, do noivado, antes de um relacionamento mais sério a nível de casamento. Porque na convivência anterior você vai vendo as qualidades, os defeitos, da pessoa. Lógico, todo mundo tem. Uns mais graves, uns menos graves. Mas em contrapartida, a gente comentou também que o Emmanuel diz que quando há necessidade de se unirem inimigos, porque nós habitamos um planeta de prova e expiações ainda. Então, muitos casamentos, como diz a dona Laura, na Terra, são casamentos de resgate.
quando existe essa necessidade, existe o véu do encantamento. Está lá no livro Vida e Sexo, escrito por Emmanuel, psicografado por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, dizendo que esse véu do encantamento é você olhar para a criatura e só ver as qualidades, você não consegue ver os defeitos dela, porque há uma necessidade de você conviver com ela. Mas, quando isso acontece, não tem como sair dessa situação, você realmente não vai conseguir enxergar. Mas, de acordo com alguma evolução já adquirida pelo espírito, se ele começar a separar a paixão, né, os apegos, as necessidades materiais, se ele começar a saber, né, separar isso do sentimento verdadeiro, ele vai conseguir uma união mais estável. Porque na Terra do futuro, né, no futuro do planeta, as ligações afetivas vão obedecer a um princípio de afinidade. Mas, por enquanto, ainda não é. Milhões de almas, que somos quase todos nós estamos na evolução primária dos sentimentos. Isso só no mundo espiritual que acontece. No livro, se eu não me engano, No Mundo Maior, do André, também ditado por André Luiz, tem um instrutor que ele dá uma palestra, fala que nós estamos mais perto da animalidade do que da humanidade ainda. Basta ver, a gente ligar o repórter e ver. Qualquer reportagem é só violência, é só tragédia. Somos nós na animalidade ainda. E nós mesmos que estamos falando aqui, vez por outra, a gente vira um bicho. Então nós estamos muito perto da animalidade. Então necessitamos ainda de cumprir as nossas leis de causa e efeito. E dentro delas está o casamento, muitas vezes. No livro Ação e Reação, por exemplo, é um casal, Ildeu e Marcela. Ideu. É o casal que ele tem uma mulher fora do casamento e a solução prática que ele arrumou foi matar a esposa. Ele queria matar, ele estava com a arma em punho, mas não estava no programa dela morrer de tiro, e os espíritos acordam a filha dá um grito e ele não mata a esposa. E ela dá o divórcio para ele e tal, tem toda uma história lá. Então, quer dizer, o acaso não existe. Se houve o casamento, foi por necessidade. Se você falhou, já é o problema seu. Não é isso. Então vamos começar a leitura. Parágrafo 17. A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, Lísias prosseguiu, né? O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecer-nos o olhar. Somos o que somos, transparece no mundo espiritual quem você é. Laicínia e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Olha só que, né, o Lísias agora vai abrir o coração dele para o André Luiz. Olha, a gente está noivo, a gente realmente tem uma afinidade imensa. Já reencarnamos muitas vezes como marido e mulher, mas fracassamos muitas vezes, como ele diz aqui. Né, quer dizer, fizeram esse noivado no mundo espiritual, como o Marco falou, não é garantia de êxito no corpo. Não é. Porque, olha o que ele diz. Laicínia, a noiva, e eu, Lísias, já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Olha só, né? Então ele está falando com... Imprevidência deve ser pular o muro, e autodomínio deve ser ciúme. Entendeu? O autodomínio é controlar lá os desejos sexuais dele, porque necessidades todos temos. Mas a gente está encarnando e reencarnando, né? Encarnando e desencarnando e reencarnando para controlar, né, esses desejos que a gente tem bem primitivos. Então ele disse o quê? Eu e a Lacínia estamos noivos, vamos tentar de novo, né? Vamos tentar porque a gente já fracassou muitas vezes. E ele diz assim, a culpa foi minha, eu,
né? Eu é que não consegui me controlar na encarnação. Provavelmente, como o Marco falou, ele, né, arranjou outros interesses. E outra coisa, eles vão, se eles vierem casados novamente, assim, a gente tem que entender o plano espiritual, um preparo para a vida no corpo, né? Preparo para as provas. A prova é o que vai dizer para nós mesmos se nós vamos passar, se nós estamos habilitados ou não. Deus já sabe o que vai acontecer, a gente que não sabe. Como a gente leu no livro... Então, por exemplo, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem lá o personagem... Como é o nome dele, o médico? Silas? Não, Silas não. Obreiros da Vida Eterna. Esqueci o nome dele agora. Ele era casado, vou lembrar. Ele era casado e desencarnou cedo, doente. Deixou 2 filhos, a esposa nova e 2 filhos. E um primo dele casou com a esposa de novo. Ele fica com raiva, quer observar. Não, no Obreiros? Eu vou lembrar. Aí ele casa, e aí ele... Vou lembrar aqui. E ele, no plano espiritual, a mãe dele, que está no plano superior, vem a ele... Porque ele não consegue, o André Luiz, ele é um grande trabalhador ele é um grande trabalhador num posto de socorro chamado Casa Transitória de Fabiano, que está no livro Obreiros da Vida Eterna. Um grande trabalhador lá, ele pesquisa, ele estuda e separa os mapas, futuros corpos. É uma responsabilidade muito grande e tal. Só que ele tem que reencarnar. Só que ele não consegue, porque ele não consegue ficar sem ter raiva ao mesmo tempo da esposa que casou de novo e do primo que acabou com a casa, quer dizer, casou com a esposa, mas acabou com a harmonia que tinha na casa. O que eu estou dizendo isso? Ele vai reencarnar, aí ele vai reencarnar, ele vai vir neto da esposa. Vou lembrar o nome dele aqui, ele vai vir neto da esposa. E o que eu quero dizer com isso? E lá na história diz que ele, como Ulisses aqui, ele já faliu algumas vezes com essa união. Só que agora ele vem neto dela. Então não necessariamente o casal que já foi casado vai vir sempre o casal. Eles podem vir juntos, mas na mesma família, mas não como marido e mulher, mas às vezes diferentes, porque são estágios de aprendizados diferentes, não é? Então, quando o Ulisses diz assim, olha, vamos ver se agora a gente acerta, porque eu fui muito faltou autodomínio, faltou imprevidência. E vão acontecer situações no casamento deles para eles provar o autodomínio e imprevidência. Vão acontecer. É o ciúme, é a posse, vão chegar espíritos afins, e etc. São as provações que vão acontecer. Normal, é assim, é o planeta de expiações e provas. Então, é o que parece, Ulisses não conseguiu, enquanto encarnado, né, nas últimas encarnações, ele não conseguiu disciplinar a paixão. Os desejos sexuais dele. Lembra que a gente leu sobre a paixão? Né? Que a paixão, ela não é ruim. O problema é quando você deixa a paixão te dominar. Então, todos nós precisamos aprender a usar a nossa energia sexual. Gotuso. Desculpa, lembrei. Então, todos nós precisamos aprender a disciplinar essa energia sexual, que é uma energia divina. Deus colocou essa energia, que é uma energia criadora, que todos os espíritos possuem. A gente vai aprender a usá-la melhor. E para isso a gente reencarna. E ele, ao que parece, como ele mesmo diz, durante algumas encarnações ele não conseguiu controlar, disciplinar essa energia. E agora, né, depois de ficar esse tempo todo no mundo espiritual, noivando com a Lacínia, né? Ele pode ser que ele consiga, mas como a gente sempre coloca aqui, o teste, a prova é no corpo. Mas ele vai detalhar mais um pouquinho adiante. Isso, aí vamos lá. O que ele está querendo dizer com isso? Isso. A liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Então. Raramente algum de nós a utiliza no mundo em serviço de espiritualização, porque a gente tem que lembrar que o livro, ele se passa, né, essa história se passa em 1930 e poucos, né, o livro
Ele é editado em 44, né, que o livro Nosso Lar, a primeira edição sai, mas a história se passa em 38, 39, então uma época em que realmente a nossa sociedade, que até hoje é patriarcal, dava muito mais ênfase e muito mais oportunidade aos homens do que às mulheres. Então ele está dizendo que ele está meio que, não é dando uma desculpa, né? Mas ele está esclarecendo que aos homens sempre foi lícito ter outras mulheres fora do casamento. Isso provava masculinidade. Jesus, né, quando ele é chamado a decidir no caso da mulher adúltera, ele pergunta: cadê o adúltero? Jesus é o primeiro a defender as mulheres, porque só era adúltera a mulher, o homem não. Ele podia, era da lei, né, lá social, não da lei de Deus, mas da lei social, que ele poderia ter outras esposas, né, ter outras mulheres e até fora do casamento. Isso era prova de masculinidade. Como teve uma época também, eu conversei com o senhor, que ele fumava, e ele disse que começou a fumar com 13 anos. Ele já desencarnou, esse senhor, o senhor Osmar. E ele falou para mim: eu tinha que fumar, porque eu fui criado assim, se você não fumar, você não é homem. E ele estava numa dificuldade para largar o cigarro, e ele disse que eu fui criado assim, porque é dessa liberdade aqui que ele está falando. Só que os homens, ao invés de usar essa liberdade maior que era dada ao sexo masculino, eles poderiam ter, como ele diz, usado para se espiritualizar, mas ao contrário disso, materializaram-se ainda mais. Eu lembrei, quando eu estava lendo isso, que o pai do Chico, quando achou que o filho estava com problemas mentais, que a mediunidade podia ser falta de sexo, olha só a mentalidade, e levou ele e os amigos, levou o Chico para ser mais homem no prostíbulo. Só que chegou lá, todas as moças que trabalhavam lá já conheciam ele, porque ele ia lá fazer o evangelho segundo o espiritismo. A gente não está dizendo, e nem os espíritos dizem que sexo é coisa feia. Não é ruim, não, negativo. No livro dos espíritos, porque os espíritos têm sexo? Não como entender. Mas tem. Então, na pergunta 200, o Kardec faz essa pergunta: tem sexo os espíritos? Aí os espíritos respondem: não como entendeis. Se é não como entendeis, porque tem. Aí continua: pois que os sexos dependem da organização. No plano espiritual, a organização é outra. Aí continua: há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. O que geralmente não é aqui. É isso que a gente está colocando, porque aí é questão do casamento, das expiações. O casamento aqui é um planeta de provas e expiações. Casamento de alma gêmea aqui é muito difícil, é muito complicado. E mesmo assim, não é porque a alma gêmea que os dois vão pensar com a plenitude do amor de Jesus. Não é. Vide o exemplo do Emmanuel e da Lívia, no livro Há 2000 anos. Almas gêmeas que eram ele, o orgulho e o egoísmo em pessoa, e ela, a brandura e a caridade. Não é? Totalmente diferente. E eram almas gêmeas. Alcione e o Pollux, no livro Renúncia, mesma coisa. Ela é muito superior e ele, coitado, todo enrolado. Então, aí a pergunta a Alcione, a Célia e o Paulo. E outra coisa, a 201, o Kardec já emenda: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, quando a Teresa colocou aquele exemplo de Jesus, inclusive o Emmanuel comenta como muito bonita uma página que ele tem, esse comentário da mulher adulta na praça pública, querendo ser todo mundo querendo apedrejar à luz do dia. Olha, numa sociedade hebraica da época, que o machismo imperava, o homem que era o senhor de tudo, a casa quem mandava era ele, a mulher nem falava naquela época. O Marco Aurélio brinca lá no Cenário, tempo bom, que a mulher não falava, vai ser só um parênteses. Então, ele só mesmo o espírito da categoria crístico, como Jesus,
para defender em praça pública. Ele não defendeu o ato, ele defendeu a mulher. Quem tem o direito de fazer isso? Não é? Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Aí tem as reencarnações. Se nós, é o que Kardec fala aqui, se nós fizemos e abusamos na questão da masculinidade, como o Lísia está falando aqui, liberdade que o planeta concede ao sexo masculino, com certeza daqui a pouco a gente vai reencarnar num corpo feminino para aprender. Começar a aprender, que é o que Kardec fala aqui. Por isso é que Jesus não reencarnou como mulher. Porque, coitado, se fosse mulher, ele não abria nem a boca. Claro que não, porque o pessoal fala, mas Jesus era homem. Homem, porque como é que ele ia encarnar num corpo feminino numa época que a mulher era um animal? A mulher era uma propriedade, animal no sentido de propriedade do homem, era uma coisa. Não era nem animal, uma coisa. Não tinha como, tinha que vir no corpo de homem, não é? E outra coisa, nessa questão da liberdade que o Lísia está falando, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos assim, pergunta 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente dos seres, de dois seres? Aí resposta, é um progresso na marcha da humanidade. Então a poligamia é um atraso. E tem sociedades que ainda permitem, no Oriente, inclusive, tem sociedades, tem certos países que permitem que o homem pode, a mulher não, mas ainda vão evoluir, porque são as reencarnações. No Ocidente também tem a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, eles, alguns deles têm o nos Estados Unidos tem permitido, até aqui no Brasil, ao homem, olha só, né? Ao homem, olha a sociedade aí machista, ao homem, se ele puder sustentar, ele pode ter mais de uma esposa, ao homem. Agora a esposa não pode ter mais de um marido, não. Aí ele vem, então nessa questão aqui é muito interessante, aliás é um assunto muito vasto, né, Teresa? Mas daqui a pouco acaba, mas só mais um detalhe aqui, nesse capítulo aqui do Livro dos Espíritos também mais adiante, ele fala assim, o celibato voluntário, é a 698, representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, porque o Lísias fala aqui, a liberdade do planeta confere ao sexo masculino todas as vantagens. Pode fazer, prendo suas cabras que meu bode está solto. Não tinha um ditado? Aí Kardec pergunta, aí a pessoa resolve ser celibatário, não ter mais relação. Celibato voluntário representa um estado de perfeição aos olhos de Deus? Os espíritos respondem não. Os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Porque o que está na mente? Eu sou celibatário, mas o que está passando na minha cabeça? Aí mais adiante, a 99, a pergunta seguinte: da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Mudou a pergunta. Aí os espíritos respondem, e isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então, de repente, eu me tornei celibatário, sou casado. E o companheiro, como é que fica? Como é que fica a situação dele? E aí, não é? Então é por egoísmo, é o que ele está dizendo. Mas é um assunto muito vasto, a gente vai comentar novamente. Vamos ter que voltar esse assunto. Vamos ter que voltar mais um pouco, né? Sim, realmente é um assunto que toca a todos nós, né? Nós somos espíritos muito inferiores e para nós o sexo, ainda a gente localiza essa energia sexual nos órgãos sexuais. A gente ainda não compreendeu, ainda não sentiu essa verdade. Porque a energia sexual é uma energia da alma. E você pode canalizá-la para o trabalho. A gente tá falando, porque o sexo, gente, é muito bom, sublime, mas tem que ter o sentimento verdadeiro com ele. Aí sim. Né? Isso. Bom, mais uma vez estamos terminando mais um programa, com a graça de Deus, com a permissão sempre dos bons espíritos, e esperamos ter contribuído para a melhora de algum raciocínio dos ouvintes perante a vida. Lembrando sempre que apenas repetimos aquilo que os espíritos dizem, né? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fique com Deus. Deus abençoe a todos. Muita paz de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.